Graças a Deus, amém? Vamos fazer mais uma oração, amém? Para iniciar esse estudo, neste dia, terceiro dia desse estudo, dessa série de estudos, né? O Deus verdadeiro. Então, vamos agradecer ao Senhor por este momento, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, nesta noite, por Tua graça maravilhosa. Obrigado, meu Deus querido, por esta oportunidade, Senhor, de termos em estar em Tua casa. Declaramos total dependência Tua, Jesus, para aprender com a Tua palavra, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Meu Deus, Senhor Espírito Santo, Tu que és o autor, meu Deus, o inspirador, e és também o intérprete desta palavra, Senhor. Fale conosco, ministre ao nosso coração, Pai, para que possamos nos apropriar das riquezas espirituais de Tua palavra, e isso, meu Deus querido, jorrar de nós como uma fonte de águas vivas para o nosso, aleluia, exterior, de dentro do nosso interior para o nosso exterior, abençoando vidas, aleluia, e sendo canais da bênção do Senhor no nosso tempo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Então nós estamos nessa série de estudos, o Deus verdadeiro, né? No primeiro nós falamos lá sobre Isaías, né? O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, né? Mas Israel não entende, o meu povo não tem conhecimento. Então nós iniciamos então esta série de estudos falando sobre a necessidade que a igreja tem, assim como Israel, né, tinha naquele período de Isaías, de Oséias, né, o povo era ignorante acerca do Deus que eles serviam, o Deus que os chamou, que os tirou da terra do Egito, né? Havia um desconhecimento muito grande, e Oséias diz isso em Oséias 4:6, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Na segunda aula nós falamos sobre, é possível estudar Deus, né? É possível conhecer a Deus? Porque algumas pessoas dizem, não, né, teologia, como é que você vai estudar Deus, né? Deus é muito superior, é muito sublime, como é que você vai estudar o Deus Todo-Poderoso, né? Bom, e a resposta é, sim, é possível estudar Deus a partir daquilo que Ele se revelou. Ele se revelou, né, acerca de si mesmo. Não fosse a revelação que o próprio Deus deu de si mesmo, não poderíamos estudá-lo. Não era possível nós conhecermos a Ele, né, de acordo com a sua revelação. E nós falamos na última aula sobre as duas formas de revelação de Deus. E hoje nós vamos falar da última, né? Essas duas primeiras formas que nós falamos na semana passada. Então, como Deus se revela, né? Deus se revelou ao homem, né? Primeiro, através da criação. Então, a criação, ela mostra que existe um Criador, né? Então, a criação, as coisas criadas, o universo, a perfeição e a harmonia das coisas criadas mostram um arquiteto, mostra que alguém, uma cabeça pensante, uma mente sábia e inteligente, construiu tudo isso. Não foi obra do acaso, como querem nos fazer pensar os cientistas evolucionistas, tá certo? Então, a criação mostra que existe um Criador poderoso, imenso, divino, amém? Mas, além da criação, temos uma outra forma de revelação de Deus, que é a palavra. Deus revelou, então, a sua palavra aos seus filhos, né? E se pela criação nós não conseguimos entender detalhes acerca da pessoa de Deus, nós poderíamos ver pela criação que havia um Criador poderoso, imenso, divino. Agora, a palavra, ela vai descrever esse Criador, né? Ela vai dar detalhes acerca dele, né? Como nós falamos na semana passada, eu estou ainda recapitulando a aula passada, né? Amém? Então a palavra, ela vai apresentar, né, Deus, né, o modo como Ele criou todas as coisas, né? A palavra começa
falando sobre isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E vai apresentar também, a palavra apresenta também aspectos do seu caráter, né? Ou seja, os seus atributos incomunicáveis de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, os atributos morais, enfim, né? Então nós temos a criação, que Deus se revela pela criação. Nós temos a palavra, que Deus se revela pela palavra, né? Então nos dando aí a conclusão de que é um absurdo, né? Esse entendimento de que não é possível estudar Deus. Ao contrário, né? Isso vai até contra a vontade de Deus, porque se Ele se revelou, é justamente para que nós pudéssemos estudá-lo. Amém? Mas não contente, irmãos, com isso, Deus não se revelou apenas na criação e apenas na palavra, que já é algo maravilhoso. Deus, Ele se revelou, né? Ele decidiu se revelar ainda mais. Deus, Ele decidiu, ele sendo um Deus excelso, sendo um Deus glorioso, sendo um Deus soberano, Ele tomou a forma da sua criatura. Ele desceu do céu para estar com os homens, aleluia. E Ele se revelou ainda mais que a criação e que a palavra, amém? Então eu convido você a abrir em João capítulo 1, né? O texto aí bem... A gente cita bastante esse texto, mas um texto aí que realmente vai nos mostrar que Deus não se contentou apenas em revelar-se através da criação e através da palavra, né? João fazendo um argumento aqui bem interessante, né? Porque João estava... Ali no primeiro século era muito corrente a filosofia grega, assim como é até hoje, dos grandes filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, e tantos outros. Esses são os principais, mas tantos outros. Então a filosofia grega, que buscava a sabedoria, ela formulou uma série de hipóteses acerca da existência de um ser supremo, enfim. E aí deu nomes para isso. E uma dessas teses, né, uma dessas formulações dos filósofos gregos, muito corrente naquela época, era que o mundo havia sido criado, de fato, por um ser supremo. E esse ser supremo era o Logos, ou o princípio motor, né, o Logos, o princípio de todas as coisas. Mas na ideia grega, esse Logos, ele deu o pontapé inicial, ele deu, né, a partida, digamos assim, como se o mundo e a criação fosse um motor, que ele desse partida, ou como se fosse um brinquedo de corda, né? Sabe aquele brinquedinho que você dá corda, creque, 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 e solta, ele fica, né, funcionando, né? Aquele brinquedinho de corda, de dar corda nele. Pois na ideia grega era isso, esse princípio motor, esse ser supremo deu corda, ou seja, ele é o primeiro, ele deu o pontapé inicial, e aí a criação então deu continuidade a tudo isso, amém? Então era uma ideia muito corrente naquela época. E João faz o quê? João pega esse termo, que é o Logos, né? Que é traduzido como verbo, e ele começa o seu evangelho dizendo isso. No princípio, estão acompanhando aí? João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler até o 5. No princípio era o verbo. No original, isso é o Logos, né? No princípio era o Logos, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João diz assim, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então ele diz o seguinte, olha, esse Logos que vocês falam, esse ser supremo, de fato, no princípio, era o Logos. Só que, ao contrário do que vocês dizem, né? Eu estou aqui parafraseando, né? Ao contrário do que vocês dizem, João diz, olha, esse Logos não somente deu partida no mundo, mas não, ele não tão somente, ele criou todas as coisas, ele mantém todas as coisas. Então ele continua o seu texto, dizendo, né? Vou ler de novo, no princípio era o Logos, ou o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas
por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, ou seja, não puderam envolvê-la, não puderam prevalecer contra ela, né? Então veja que João aqui apresenta esse Logos, que era esse ser supremo que a filosofia dizia, e diz o seguinte: esse Logos não somente ele é supremo, como ele criou todas as coisas, e tem mais, esse Logos ele não está distante. No versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, aleluia, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que aqui você tem o clímax da revelação de Deus. Deus se revelou na criação, Deus se revelou lá na criação, através de todas as coisas que Ele fez, que mostram a sua divindade, a sua sabedoria, a sua soberania. Não contente com isso, Deus se revelou pela sua palavra, começando lá por Moisés, depois os profetas, falando acerca dele, dos seus atributos, da maneira com que ele fez o mundo, como ele age, como que ele trabalha, como ele definiu o plano redentivo durante a história. Mas agora ele traz uma revelação que é sublime, é suprema, é maior do que a criação, é maior do que a palavra, embora que a palavra aqui é o próprio Jesus, mas agora é Ele encarnado. É o clímax da revelação de Deus. Deus ele não somente se revelou na criação, não somente se revelou na palavra, Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus. Então veja que você tem estágios de desenvolvimento e progressão da revelação de Deus, desde lá no começo a criação, depois a palavra, e agora o próprio Deus se apresenta, como disse o profeta Ageu: no tempo determinado virá o seu templo, o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Por isso que ele diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a primeira casa, a glória de Deus estava lá, mas na segunda casa, o Deus da glória iria entrar diretamente lá, andando, Louvado seja o nome santo do Senhor. Então você tem uma progressão, da revelação de Deus, Uma vez eu ouvi um grande pregador falando sobre isso. Ele diz o seguinte: a criação de Deus é como se fosse um murmúrio, Ela revelava o Criador, mas não dava detalhes sobre Ele. Era como se fosse um murmúrio, falando acerca de Deus. Depois vem a palavra, e aí você já tem a voz audível, Você já tem Deus falando realmente conosco, dando detalhes acerca dEle, falando. Agora, por último, você tem uma revelação plena, suprema, sublime do próprio Deus. Se na criação a criação murmurava, era um murmúrio acerca da revelação de Deus, e na palavra Deus estava falando conosco, agora Deus está gritando, a palavra de Deus está escancarada ao mundo, a revelação de Deus é plena ao mundo, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Deus está falando em alto e bom som na pessoa bendita de Jesus. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, você vê que há uma progressão da revelação de Deus. Vamos lá para Hebreus capítulo 1, porque Hebreus capítulo 1 vai falar sobre essa progressão, Hebreus capítulo 1, versículo número 1. Nós vamos ler do 1 ao 3. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Acharam, irmãos? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então veja que esses 3 versículos são tão preciosos, né? Porque ele fala, olha, Deus falou antigamente aos nossos pais, aos nossos antepassados, muitas vezes e de muitas maneiras, né? Pelos profetas. Veja que ele está falando aí, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos antepassados, pelos profetas. Então Deus usou os profetas, né? E trouxe a revelação da palavra. Aí ele fala, mas a nós, nesses últimos tempos, ele nos falou através do próprio Filho. Se ele falou aos nossos pais pelos profetas, e já era uma palavra firme, já era uma palavra de Deus, uma palavra direcionada, que não podia falhar, nestes últimos dias, ele nos falou, aleluia, diretamente pela pessoa do Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí ele vai descrever, o versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Este Filho que nos falou agora, ele constituiu, o Pai constituiu ele como herdeiro de todas as coisas, e porque ele fez também o mundo, ou seja, o Filho, o Pai usou o Filho para fazer todas as coisas, porque Deus usou o que para criar o mundo? Usou a palavra, não foi isso? Ele não disse lá, haja luz, e o que a Bíblia diz? E houve luz, né? Então a palavra, o verbo, por isso que João diz, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele diz assim, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, pelo qual o Pai fez o mundo, o Filho de Deus. E aí ele diz mais no versículo 3, o qual, ainda falando sobre Jesus, o qual sendo o resplendor da sua glória, veja, o resplendor da sua glória, ele é o resplendor da glória de Deus, da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que nós estamos falando, se a criação era um murmúrio, a palavra de Deus era uma voz falando conosco, agora Deus está em alto e bom som, é um grito de Deus falando acerca dele, porque ele é o resplendor da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, ele é a imagem de Deus, exatamente a imagem de Deus, ele é o próprio Deus, louvado seja o Senhor, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então você vê que ele vai detalhando, né, desde atrás, desde a revelação até a obra de Cristo e o retorno de Cristo para o céu. Ele criou todas as coisas, ele é o resplendor da glória, ele é a expressa imagem da pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, fez a purificação dos nossos pecados e subiu e assentou-se à destra nas alturas. Veja que Deus maravilhoso que se revela ao homem. Veja que Deus maravilhoso que se fala, que se revela ao homem. O homem está esperando que Deus faça sinais no céu, que Deus faça prodígios e milagres, que Deus envie anjos. Irmãos, a maior revelação Ele já nos deu, que foi o seu Filho. Ele é a expressa imagem do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, Ele é o Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Então, o Senhor é a expressa imagem do Pai, é o clímax da revelação de Deus. Ele é o clímax da revelação
do Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ele para se conhecer a Deus, precisa se conhecer Jesus. Por isso que não faz sentido você vê que tem algumas seitas, né? Como, né? Algumas seitas, como Testemunho de Jeová, por exemplo, que eles dizem que Jesus não é Deus. Jesus é um Deus com letra minúscula, um Deus criado. O Espírito Santo também não é Deus, são os unicistas, né? Então eles servem a Jeová, eles usam lá dizem que servem a Jeová, eles usam lá Isaías 53, né? Falando acerca lá de vós sois as minhas testemunhas, por isso que eles dizem são testemunhas de Jeová, né? Mas Jesus diz para eles que não é possível servir ao Pai sem servir o Filho. Não é possível conhecer o Pai se não for através do Filho. Abra lá em Mateus capítulo 11, né? Mateus capítulo 11, nós vamos ler no 25 ao 30, que é um contexto inteiro, para a gente não ficar quebrado, né, a passagem, mas é extremamente importante aí. Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 30, amém? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Ó o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja que não é possível conhecer o Pai sem o Filho. Não é possível conhecer a Deus sem Jesus. Não é possível. Eu creio em Deus, Deus para mim é uma força, é sobrenatural. Eu creio em Deus, eu tenho Deus, mas eu não creio em Jesus. Eu não quero Jesus, eu não quero esses negócios de religião. Não, eu creio em Deus à minha maneira. Isso não existe. Isso é impossível. Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Depois ele diz: e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aí ele completa: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja que é impossível você conhecer o Pai sem o Filho te revelar o Pai. Vamos lá para João 14, 6, que ele fala lá com Filipe, né? É impossível você conhecer o Pai. Por quê? Porque Jesus é o clímax da revelação de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. João 14, 6 ao 11. João 14, 6 ao 11. Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então pronto, aqui não tem jeito, não tem como ir ao Pai sem Jesus. Mas ele continua: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então veja, primeiro Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como ir ao Pai sem ser por mim. Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o meu Pai. E vocês já conhecem, porque vocês já têm visto. Aí Filipe fica confuso. Espera aí, Senhor. Mostra-nos o Pai. E isso já é o bastante, já é o suficiente para nós. E aí Filipe olha para ele e diz assim: mas eu estou tanto tempo convosco, você ainda não tem me conhecido? Veja que ele está dizendo: eu e o Pai somos um. É o que o autor de Hebreus diz: é
resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Louvado seja o Senhor. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se você não está me vendo, você está vendo o Pai, aleluia, porque eu sou o resplendor da glória do Pai, eu sou a expressa imagem da pessoa do Pai, aleluia. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Então, é impossível conhecer o Pai se não for pelo Filho, amém? Porque Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus, amém? Vamos lá em Colossenses capítulo 1, do 14 ao 20, tem um texto também muito bom acerca desse ponto. Colossenses, capítulo 1, do 14 ao 20. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Tudo bem? Amém? Graças a Deus. Colossenses, capítulo 1, versos 14 ao 20. Paulo está falando de Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler desde o primeiro, desde o versículo 1. Colossenses capítulo 1, vamos ler desde o começo, porque aí já fica mais contextualizado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a Deus, a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo. Epáfras foi um dos pastores, um dos líderes da igreja de Colossos, que Paulo deixou lá, quando ele saiu, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, presta atenção agora, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Para que andais dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E o que mais que ele fez? Ele nos tirou da potestade das trevas, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em algumas versões vai dizer, para o reino do seu Filho amado. Amém? Agora está falando já de Jesus, Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha o versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, quando cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E o mistério que esteve oculto, ao versículo 26 e 27, e o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Olha a revelação aí, a revelação sublime de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos passados, e que agora foi revelado, manifesto aos santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então veja, a revelação de Cristo é o clímax. Não existe outra revelação mais sublime do que essa. Não, Deus não poderia se revelar de maneira melhor, irmãos. Deus não poderia se revelar, nunca vai haver uma revelação melhor de Deus. Por quê? Porque o máximo Ele já deu, que é a pessoa bendita do seu Filho, a maior de todas as revelações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Tudo bem até aqui? Então o clímax da revelação de Deus é Jesus. Se na criação, nós tínhamos um murmúrio, pela palavra nós ouvimos a voz de Deus, agora em Jesus nós vemos a sua glória, aleluia, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E interessante que esta revelação, você vê que em todo o Antigo Testamento, Deus está falando da promessa da vinda do Messias, mas e isso era muito oculto para os judeus, assim, eles tinham a revelação de um Messias, mas a questão da palavra filho era muito restrito, era muito obscuro para eles entenderem. Hoje fica fácil, a gente já tem o Novo Testamento revelado, fica um pouco mais fácil, amém? Mas quando Jesus veio chamando Deus de o Pai, o Pai, o Abba Pai, é um negócio bastante novo para eles, amém? Mas no Antigo Testamento nós temos algumas passagens que falam desse filho, dessa revelação sublime, desse clímax que é o filho, amém? Vamos lá para os Salmos, capítulo 2, Salmo de número 2, capítulo 2, vamos ler o Salmo todo, do 1 ao 12. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Salmo número 2, acharam?
Diz assim: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja aí, contra o Senhor e contra o seu ungido. Ungido, a palavra ungido no hebraico é Messias. Amém? Em grego é Cristo. Amém? É esse termo aí. Contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, vamos arrancar tudo aquilo que nos liga a Deus, tudo aquilo que nos leva para Deus, que nos tira de nós, nós não queremos, tira tudo isso, nós não queremos. As nações imaginam coisas vãs, é o que o salmista está dizendo. Versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Olha o versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Louvado seja o Senhor. Então veja que ele fala do filho aqui, né? Eu ungi o meu rei sobre o monte de Sião, ele se mancomuna contra o Senhor e contra o seu ungido. Recitarei o decreto: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança, né? Pois ele diz: deixem-se instruir, juízes da terra, beijem o filho, ou seja, se arrependam, né? Creiam no filho, se sujeitem ao filho. Se beijar aqui tem a ver com o filho, né? O filho que beija o pai, né? Que se submete ao pai, né? Então beijem o filho, para que se não ire, né? Aqui os reis da terra, os poderosos, né? Os governantes, ele está dizendo: beijem o filho, porque Deus deu todo o poder para o filho, o pai deu todo o poder para o filho. Se submetam ao filho, para que ele, aleluia, né, se não ire e vocês pereçam no caminho quando a sua ira se inflamar. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Veja que o Evangelho é confiar no Cristo da cruz, é confiar no Cristo que morreu por nós. O Evangelho é confiar no Filho, na morte sacrificial, aleluia, do Filho, na cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bendito seja o Senhor. Não confie em si mesmo, não confie na sua autojustiça, não confia no seu desempenho. Confia no Filho. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Bendito seja o Senhor. Então, o Filho profetizado aí no Antigo Testamento. Vamos para mais um capítulo para nós concluirmos aqui. Provérbios, capítulo 30. Do 1 ao 4, Provérbios. Nós lemos aqui já, né, recentemente o Jó falando, né, eu sei que o meu Redentor vive, né, que por fim se levantará. Moisés, ontem nós falamos na live da leitura bíblica, né, o Senhor vosso Deus levantará um profeta no meio de vós, Deuteronômio 18, ali do 15 ao 22. E agora aqui em Provérbios 30, né? Provérbios 30, versículos 1 ao 4, diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo.
O santo aí com letra maiúscula, né? O Senhor. Agora olha o versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Você vê que Paulo vai fazer a aplicação desse versículo lá em Romanos, né? Quem subiu ao céu e desceu, ou seja, para trazer de lá a Cristo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Amém? Então veja que o filho aqui está sendo apresentado. Você vê que ele faz distinção entre o Senhor e o seu filho. O Senhor e o seu filho. O clímax da revelação de Deus, aleluia, é o Filho. O clímax da revelação de Deus na pessoa bendita do Filho de Deus, aleluia, em Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então é um absurdo quando nós vemos pessoas falarem: olha, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Ou Deus não é uma trindade, é só o Pai, né? Não tem o Filho, né? Não tem o Espírito Santo, também é uma força ativa de Jeová. É um absurdo. É impossível se conhecer o Pai, né? Sem passar pelo Filho, sem conhecer o Filho. O Filho é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é o resplendor da sua glória. Louvado seja Deus. Para que a gente possa entender, né, sobre a questão da divindade, né, o resplendor da glória. O que é o resplendor da glória, né? Imagina o sol. O sol é o astro, chamado astro-rei, né? Nós, no nosso sistema solar aqui, a maior estrela, né? Os astrônomos dizem que tem estrelas maiores do que o sol, mas imagina o sol então, ele brilhando no sol do meio-dia, né? Hoje fez um calor danado, né? Antes da chuva, né? Então o calor do sol, a glória, né? O calor é a emanação do calor do sol, né? Então o sol está ali, o sol ele está ali, está no lugar dele lá, a milhões de anos, né, de quilômetros da terra, mas o seu calor chega aqui, o seu brilho chega e o seu calor chega também, amém? Você não pode separar o sol do seu brilho e do seu calor, né? Assim também é o Senhor, o Pai, aleluia, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. O sol, aleluia, ele brilha com o seu fulgor, aleluia, e o resplendor, né, do calor do sol, do brilho do sol que chega até nós, aleluia. O Senhor Jesus é o resplendor da glória de Deus. Louvado seja Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Então Deus, como é possível estudar Deus? Como não é possível estudar Deus? Como não é possível? É claro, mais uma vez, vamos repetir aquilo que nós falamos na aula passada. Não é possível conhecer Deus na sua plenitude. Nós vamos estar a eternidade da eternidade no céu e não vamos compreender totalmente Deus. Vamos estar aprendendo de Deus todo dia, todo sempre, para todo sempre, e não conseguiremos compreender a majestade, né, e a complexidade, né, a glória de Deus. Mas aquilo que Ele revelou, nós podemos e devemos estudar e compreender e ler e orar e pedir discernimento a Deus, pedir que Ele ilumine a mente, pedir que Ele nos revele a palavra, pedir que isso entre em nós, isso faça parte de nós, como Jeremias disse, como fogo encerrado nos meus ossos. Nós temos que buscar a Deus na sua palavra, que temos que nos encher de Deus para que Ele nos use, aleluia, como canal de bênção na vida do perdido, como canal de bênção na vida do necessitado, como canal de bênção, aleluia, na sociedade, para este tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas precisamos buscar a Deus, sermos transformados por Deus, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça de Deus. Jesus disse: a boca fala aquilo que o coração está cheio, aleluia. Que nós possamos nos encher dessa graça maravilhosa, desta palavra gloriosa e desta revelação tão sublime, tão suprema, que é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Aleluia, excelso, o clímax
da revelação de Deus ao homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá em Apocalipse diz que as nações, o Cordeiro vem, ele vem com as nuvens e todo olho verá, e as nações da terra se lamentarão sobre ele. Por quê? Porque rejeitaram o Filho. Porque sem o Filho não tem nada. Sem o Filho não tem o Pai. Não tem. Amém? Sem o Filho não há. Por isso as nações se lamentarão sobre ele, né? E aí já será tarde demais. Mas que Deus abençoe poderosamente os irmãos, né, neste dia. A graça do Senhor seja manifesta de maneira maravilhosa em tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você fica grato e alegre de saber que essa grande revelação de Deus chegou até você, até o seu coração. Por isso que você está aqui nesta noite, porque você tem visto, conhecido que aquele, aleluia, que é a expressa imagem, aleluia, o resplendor da glória de Deus habita em mim e habita em você. Amém? Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos.